Ontem foi dia de pavor para Alexandre de Moraes e sua equipe. Após decisão judicial, um mandado de prisão contra o ministro passa a ser uma possibilidade real. Vamos acompanhar também os últimos capítulos da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Tem vitória de Trump no Congresso contra George Soros. E tem denúncia grave envolvendo a Meta e a China. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. O caso do Felipe Martins foi admitido e agora vai para a fase de audiência de instrução, onde começarão os interrogatórios dos envolvidos na fraude. Isso significa que vamos descobrir o nome do agente que atuou para fundamentar uma ordem de Alexandre de Moraes, violando a soberania dos Estados Unidos. Durante a audiência de instrução, o agente será interrogado sobre o porquê da inserção falsa. Só que, como bem explicou a advogada de Martins, a fraude já foi comprovada. Inclusive, hoje, o Marco Rubio ele está, mais do que nunca, buscando revogar vistos daqueles que estão violando a lei federal, direcionando perguntas para as autoridades brasileiras trazerem para os Estados Unidos para poder esclarecer com relação a esses registros falsos de entrada. E eu digo falsos porque isso aí é uma matéria superada. Aqui nos Estados Unidos já tratam que essas evidências, esse registro, ele jamais existiu. Inclusive, isso foi corrigido em julho do ano passado. A decisão do juiz ontem admite que fraudaram o sistema para prejudicar Martins. Então, esse julgamento em si passa até a ser um problema menor para Moraes, pois o que será feito agora é uma investigação federal sobre essa fraude. Porque o agente pode mentir no depoimento ou tentar acobertar. Por isso é necessária uma investigação das próprias autoridades federais e isso acontecerá. Em decorrência desta investigação, todos os envolvidos no esquema, e isso inclui o próprio agente que usou seu sistema para alterar os dados, mas também autoridades brasileiras que tenham se beneficiado da fraude. Por isso, um mandado de prisão contra Moraes, auxiliares e até policiais federais não é nenhum exagero. Mas prestem atenção aqui, eu falei mandado de prisão e não uma prisão em si, pois mesmo que seja alvo do mandado, bastaria Moraes não sair do Brasil, já que o FBI não o prenderia em solo brasileiro. Mas só o fato de um ministro do STF ter um mandado de prisão em aberto já ultrapassa o mero constrangimento diplomático. Isso implode a legitimidade de Moraes como autoridade pública. Mesmo que não seja de fato preso e levado para os Estados Unidos, e eu não acredito que chegue a esse ponto, mas o fato de ter um mandado em aberto já desmorona todo o processo do golpe. Eu sei que muitos gostariam de ver Moraes pagando pelos seus abusos, mas mesmo que não saia um mandado para o Moraes em si, e saia só para um juiz auxiliar ou delegado federal, isso já tem poder de anular toda essa perseguição e, consequentemente, abrir caminho para o impeachment do ministro. Pessoal, rapidinho, esse projeto jornalístico é patrocinado por vocês. Somos um canal perseguido por Alexandre de Moraes, um canal que teve o seu dono preso e depois censurado. Mesmo diante das dificuldades impostas, eu continuo esse trabalho para levar informações que vocês não acham em qualquer lugar. Então, seja um patrocinador através do QR Code ou dessa chave Pix que aparece aí na tela. Seu apoio ajuda na luta jurídica contra Alexandre de Moraes e ainda viabiliza o investimento na qualidade do canal. E além de tudo isso, impede que mais uma voz seja calada. Muito obrigada. Pessoal, o que temos de concreto até o momento é a constatação da fraude. E não é à toa que ele recusou liberar a geolocalização do Felipe Martins, que está nos autos. Isso é mais um caso para comprovar que a defesa não tem acesso a todas as provas que estão nos autos. Mas isso já é normal. Moraes não está nem aí para isso. O ponto aqui é que ele está ocultando uma informação que pode ser usada contra ele na investigação nos Estados Unidos. Se está fazendo isso, é porque está preocupado, o que mostra uma atitude bem diferente do que ele declarou na entrevista ao The New Yorker. Na entrevista, ele disse que só se preocuparia se os Estados Unidos mandassem um porta-aviões para o Lago Paranoá. Ontem, após a decisão do juiz americano, o senador Flávio Bolsonaro até ironizou:
Será que tem um porta-aviões a caminho do Lago Paranoá? O Flávio, que no dia 1º também aprovou o convite para o Mike Pence, ex-secretário de Trump, depor no Senado. Para quem não conhece o Mike Pence, o Vista Pátria soltou um vídeo dele no domingo aqui no canal. No vídeo, ele explica a estrutura do soft power que foi usado contra Bolsonaro no Brasil e explica bem como funciona esse ecossistema. Se você não assistiu, está aqui no canal dublado em português. Mas o Pence vai depor sobre a interferência da USAID no Brasil. O depoimento será tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, na CREDEM. Ainda não tem data, mas quando acontecer, será mais uma ferramenta de pressão. Isso mostra que mesmo com o Eduardo não presidindo a CREDEM, ele continua pautando a comissão. Eduardo, que está nos Estados Unidos e apontou para uma possível prisão dos envolvidos. Mais adiante, certamente, dessa história, a gente vai ver a autoridade brasileira incorrendo em crime federal nos Estados Unidos. Isso é seríssimo. Isso daí dá cadeia, isso aí dá perda de visto, isso dá muitas outras consequências para todos os envolvidos. É por isso que o STF adiantou, para botar pressão, adiantou a oitiva do Felipe Martins sobre as questões de golpe de Estado. Ele é um perseguido que jamais deveria ter sido preso, mas agora, ao que parece, quem pode ir para a cadeia são as autoridades brasileiras que abusaram do seu poder. Eduardo, que também teve a mesma leitura ou informação sobre o que trouxemos ontem no canal. A situação só não está mais complicada para Moraes porque todas as atenções estão voltadas para a guerra comercial. E é disso que vamos falar agora. Após China aumentar as tarifas contra os Estados Unidos, os chineses afirmaram que podem negociar, mas que continuarão lutando enquanto isso. Mas diante do fato de 75 países terem procurado os Estados Unidos para negociar individualmente, o que é uma grande vitória para a estratégia de Trump, ele anunciou uma pausa nas tarifas por 90 dias. Enquanto isso, todos os países terão 10% para que negociem caso a caso. Já que eles se renderam aos Estados Unidos, Trump vai dar esse respiro para dar tempo deles negociarem individualmente os acordos. E aqui eu chamo a atenção para o enterro do multilateralismo. Aqui nós temos uma prova incontestável do redesenho da ordem global feita por Trump. Ele já fez e já conseguiu mudar algo estabelecido pelos globalistas desde os anos 90. Com esse respiro que Trump deu aos outros atores mundiais, tivemos o recuo da União Europeia, que voltou atrás nas tarifas de 25%. Eles já tinham se rendido na segunda, mas Trump não tinha aceitado e nem significa que vai aceitar. O que ele está fazendo é dar 90 dias para esboçarem os acordos. Mas, como eu disse, esse tempo extra vale para todo mundo, menos para a China. O objetivo com a China parece mesmo ser sua derrota por completo e não um acordo, o que reforça a tese de alguns que tudo isso não é uma guerra contra o mundo pelo bem dos Estados Unidos, mas sim só contra a China. Eu, particularmente, não acredito nessa tese. O seu rearranjo do sistema financeiro e comercial visa, sim, como objetivo final, sustentar os Estados Unidos através de tarifas. Tanto é que Trump vai acabar com o imposto de renda para todos os cidadãos. Será o fim dos impostos que serão supridos pelas tarifas. Os liberais vão te dizer que isso vai dar no mesmo, pois os americanos vão pagar mais caro nos produtos e, desta forma, essa isenção não adiantaria nada. Poderia até concordar se outras medidas não estivessem sendo tomadas simultaneamente, pois a revolução do Trump visa trazer a produção desses produtos para os Estados Unidos. Então, eles serão feitos lá e, em tese, não vão ser tão afetados pelas tarifas. Mas aí você pode argumentar que, mesmo sendo feito nos Estados Unidos, a produção será muito mais cara e, com isso, o movimento todo não adiantaria de nada. Mas, como eu falei, são várias medidas simultâneas. E isso inclui o corte de impostos e regulamentações para a produção nos Estados Unidos. Isso já está na Câmara para ser aprovado. Porque pare para raciocinar. O que deixou a produção mais cara foram as políticas globalistas.
Eles criaram um monte de regulamentações ambientais por conta da agenda climática, e isso impede que as fábricas nos Estados Unidos possam competir com as chinesas. Além disso, tem os impostos que afetam toda a produção. Então, se você atacar esses problemas, esse custo de produção não será caro como os liberais estão falando. E a lei já foi aprovada na Câmara. Trump comemorou escrevendo: "Parabéns à Câmara pela aprovação de um projeto de lei que prepara o cenário para uma das maiores e mais importantes contratações da história do nosso país. Entre muitas outras coisas, esses serão os maiores cortes de impostos e regulamentações já cogitados. Torne a América grande novamente." Se Trump estivesse só tarifando, realmente seria uma tragédia, mas o que ele está fazendo é uma revolução e não uma medida politiqueira. Até os democratas estão entendendo a grandiosidade do que Trump está fazendo. Eu entendo a motivação por trás das tarifas e posso te dizer que aqui é onde o presidente Trump e eu concordamos. Precisamos produzir mais coisas na América, mais automóveis e embarcações, mais aço e navios. Precisamos garantir um comércio justo. Só que, como eu falei, a revolução de Trump está amarrando todas as pontas soltas. Eu disse no início do vídeo que ele teve uma vitória contra George Soros. E disse isso porque a Câmara aprovou o projeto de lei 1526. Essa lei vai limitar o judiciário. Essa lei determina que juízes federais de primeira instância não poderão emitir ordens que suspendam ou bloqueiem políticas governamentais em todo o país, a menos que se trate de ações coletivas. Além disso, o projeto prevê que casos envolvendo múltiplos estados sejam julgados por um painel de 3 juízes, com possibilidade de recurso direto à Suprema Corte. Então, essa estratégia dos Soros de usar juízes de esquerda para travar projetos e decretos do presidente acaba. Isso tira das mãos dos globalistas uma ferramenta importante que é o ativismo judicial. Trump está amarrando todas as pontas. Um outro fato relevante nessa conjuntura de guerra comercial foi o depoimento da ex-funcionária da Meta. A Sarah Williams afirmou que a Meta colaborou com o governo chinês. Dentre os pontos denunciados estão informações técnicas fornecidas ao Partido Comunista Chinês, apoio direto ao avanço de inteligência artificial da China contra os Estados Unidos, ferramentas de censura feitas sob medida para ditaduras e consideração de entrega de dados de cidadãos americanos ao regime chinês. Os fatos teriam iniciado em 2015. Meu nome é Sarah Wynne Williams e fui diretora de políticas públicas globais no Facebook, agora Meta, por quase 7 anos, começando em 2011. Ao longo desses 7 anos, eu vi executivos da Meta repetidamente minarem a segurança nacional dos Estados Unidos e traírem os valores dos Estados Unidos. Fizeram isso às escondidas, para ganhar a confiança de Pequim, e estabeleceram um negócio de 18 bilhões de dólares na China. Estamos envolvidos em uma corrida armamentista de IA de alto risco contra a China. Durante meu tempo na Meta, os líderes da empresa enganaram sobre suas atividades com o Partido Comunista Chinês. Aos funcionários, os sócios, Congresso e o povo dos Estados Unidos. Então, quero deixar isso claro. Aqui neste documento, o Facebook fala sobre fornecer dados de usuários chineses ao governo chinês, já que esses dados serão armazenados na China. Está correto? Correto. Contudo, ao guardar esses dados na China, os americanos que se comunicam ou compartilham informações com usuários chineses do Facebook, isso significaria que o governo da China poderia acessar os dados dos americanos também. Isso é correto? Sim, isso pode acontecer pelos E servidores o Facebook POP. aceitou correr esse risco? Sim, muitas discussões ocorreram sobre isso e no fim, sim. Isso é absolutamente extraordinário. Isso é exatamente o contrário do que o Facebook tem afirmado por anos. Agora, eles estão prontos para construir centros de dados e guardar dados na China. Eles estão dispostos a dar acesso ao governo da China. E se isso comprometer os dados dos usuários americanos, eles aceitam isso também. Tudo por causa dos lucros na China, praticamente não houve resistência. A Meta nega, mas o depoimento está dado e será investigado. Agora, vamos ao nosso giro rápido pelo mundo.
Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Na Itália, grupos de patriotas montaram patrulhas contra imigrantes africanos de segunda geração que formaram gangues em Torino. Grupos de nacionalistas como esse têm se replicado em toda a Europa. Já vi grupos semelhantes em Moscou e na Espanha. Na Ucrânia, mais um grupo de recrutadores se deu mal. Eles tentaram levar mais um jovem para as batalhas de Zelensky, mas esse aí conseguiu fugir e ainda deixou o capanga do Zelensky no chão. Красавчик. O primeiro-ministro Viktor Orbán expressou o seu apoio ao primeiro-ministro da Sérvia, que tem sido alvo de protestos. Estimado Alexander e patriotas da Sérvia, cumprimento todos vocês de Budapeste. Estamos observando o que acontece na Sérvia há meses. Essa situação nos é conhecida. Forças de fora estão tentando se intrometer na vida dos sérvios. Isso também ocorre aqui. Forças externas querem nos dizer como agir, como os sérvios devem viver. Eles também fazem isso conosco. Atacam continuamente as pessoas que resistem, que estão ao lado da soberania da Sérvia. Por isso, também somos alvos de ataques. Vemos que vocês não se deixam abater. Observamos que vocês lutam bravamente, pois desejam uma Sérvia independente. Vocês não estão sozinhos. A luta de vocês é nossa. A luta dos sérvios também é a nossa. Os patriotas sérvios podem contar com os patriotas húngaros. Viva Vučić! Que viva a Sérvia! Chefe da inteligência dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirmou oficialmente que máquinas eleitorais eletrônicas são comprovadamente passíveis de manipulação. Estamos investigando. Temos os melhores dos melhores trabalhando nisso. A integridade das eleições sendo uma delas. Temos evidências de como esses sistemas de votação eletrônica têm sido vulneráveis a hackers há muito tempo. E vulneráveis a manipulações que podem mudar os resultados dos votos, o que fortalece ainda mais sua proposta de trazer cédulas de papel em todo o país, garantindo que os eleitores tenham fé na integridade de nossas eleições. É a chefe da inteligência falando isso. Elon Musk também deu uma declaração neste sentido. Como deter o roubo? Temos uma questão fundamental, que é, a menos que tenhamos identificação do eleitor, digo isso como um tecnólogo que aprecia tecnologia e gosto de computadores, mas não devemos usar computadores para tabular os votos. De modo algum. É muito fácil invadir um computador. Eu sei como invadir um computador. Portanto, o software usado pelo governo é o mais suscetível a invasões. Assim, não se trata do melhor software. Portanto, em minha visão, devemos utilizar somente cédulas de papel. A votação deve ser feita pessoalmente com documento de identidade. Índia rejeita a proposta dos BRICS para negociar em moeda diferente do dólar. A Índia não vai embarcar na ideia da China. No Brasil, o deputado Glauber Braga segue protestando na Câmara após ter a cassação do seu mandato aprovado no Conselho de Ética. Não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Irmãs e irmãos, nossos irmãos indígenas nesse ato interreligioso fizeram seu momento bonito. Mostrei isso só pelo fato jornalístico. Provavelmente essa é a última vez que toco nesse caso aqui.
pois quando Marcos Duval, um perseguido de Moraes, dormiu no Senado e passou por situação semelhante, a imprensa fez questão de ignorar. Então, não será o Vista Pátria que dará palco para esse infame deputado, que caia no esquecimento da história. E tudo porque estão aqui querendo fazer uma defesa de Glauber Braga, um deputado indisciplinado, que sempre atacou todos os outros deputados e que agora está fazendo a colheita. Foi punido pelo Conselho de Ética, como deve ser. Logo eles que sempre nos perseguiram, usando a máquina do STF, judicializando para nos prender, como foi feito com Daniel Silveira, e que inclusive vocês votaram pela prisão de Daniel Silveira. E hoje estão chorando as pitangas porque Glauber vai ser cassado, deem-se por satisfeitos. Agora eu tenho uma proposta para fazer a todos vocês. Assinem aqui a anistia, votem pela anistia, e a gente pensa se o Glauber fica. Por enquanto, sem anistia para Glauber, e Daniel Silveira mandou lembranças. Obrigado. Agora eu quero agradecer os patrocinadores que apoiaram o canal ontem, como Sérgio Sbrig, Luiz Quinioshi, Nilson Aparecido, Maria Cristina e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja uma apoiadora através do Pix. Pessoal, muito obrigada e até amanhã.